Ampliando gastos fiscais, deve ter feito um estágio do Lula aqui no Brasil, no BRICS, os BRICS estão fazendo parecido. E além da guerra comercial, as sequelas, a nossa realidade chinesa é complexa, vivendo as guerras que a gente está lutando. Nos Estados Unidos começa digamos assim, reduzir os juros, soltar os pesos do balão, o balão tem dificuldade de subir, porque tem uma economia sentada em cima, uma coisa simples, enquanto na Europa a gente percebe nitidamente, vamos dizer assim, a queda da realidade europeia, uma certa decadência, inclusive, e por outro lado, tem um outro paciente europeu do lado, que vocês estão vendo lá, muito nacionalista, muito protecionista, que quer tirar da tomada aquele apoio que está dando para a União Europeia continuar assim. E as entidades internacionais, com todas as dificuldades de existência. E a gente passa a viver riscos geopolíticos que tem nos impressionado, impressionam muito. Todos nós estamos vivendo uma frase dita pelo chanceler da Alemanha, que o mundo está enfrentando uma Zeitenwende, que é um ponto de viragem de época. A gente começa a viver um mundo fragmentado, em competição constante por poder e influência, óbvio na área militar, a dominância dos Estados Unidos, mas na dimensão econômica você tem o triunvirato Estados Unidos, China e União Europeia, e uma série de potências médias que começam a aparecer nesse radar. Infelizmente não é o caso brasileiro, mas é o caso da Índia, da própria Arábia Saudita, né? E aí, vamos dizer assim, os 4 cavaleiros do Apocalipse que eu botei aí, 3 são do BRICS. Complicado? Complicado. Então nós temos 2 petroleiros, 2 sem petróleo, só que todos eles têm em comum algo interessante, que é o ódio pelo Ocidente. Então a gente vive essa realidade hoje em dia. E nessa realidade a gente está vivendo o que é prioritário discutir: a insegurança, seja alimentar, a insegurança energética, as mudanças climáticas, quer dizer, a questão da descarbonização e uma certa hipocrisia climática que nós estamos vivendo no mundo, esse que é a realidade. A reglobalização, caminhando de uma forma de fragmentação, aumentando o protecionismo, o precaucionismo, né? Ou seja, se precavendo. Então a coisa do CBAM, que é um imposto que coloca em fronteira, é uma lógica de precaucionismo para a produtividade menor que inclusive. A questão do friendshoring, onshoring, powershoring, soluções criadas para dizer que países amigos devem ficar mais próximos, plantas que estão em países não amigos que vêm para países amigos, países como o México estão realmente levando uma grande vantagem com essa nova realidade que nós estamos vivendo. Os desafios que a gente vive da descarbonização, se a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso, para sintetizar para vocês, simplesmente dizer que é muito mais fácil retardar o desmantelamento de infraestrutura de combustível fóssil do que criar e avançar na criação de uma infraestrutura absolutamente nova, renováveis. Então isso, óbvio, que explica o motivo pelo qual a transição vamos dizer assim, da economia fóssil para a economia para a economia é alguma coisa que vai levar muito mais tempo do que aquilo que alguns acreditavam que poderia acontecer. Se a gente olhar a lógica disso, quer dizer, então vem a velha frase follow the money, quer dizer, siga o dinheiro. Olha que coisa interessante. Se você olhar isso como uma régua, isso que está no meio como uma régua de investimento, o lado esquerdo da régua diz respeito à questão fóssil, quer dizer, o que é o produto, o combustível fóssil, né? É um produto nitidamente com muito objetivo, com muita história, com muito mercado, com infraestrutura, com lucratividade dada, definições dadas e, portanto, está muito voltado para o foco econômico. O lado de lá, que é a questão do renovável, é uma coisa subjetiva que depende de regulação, de governo global, governo local, uma série de indefinições, para que, óbvio que colocando os dois sem imposições globais claras de regras, isso tende a virar uma certa hipocrisia, que é o que a gente está observando até agora, né?
Então, esses pontos eu queria comentar com vocês, porque a gente está vivendo essa reconstrução, o peso e a relevância do G20, isso é uma coisa importante que está acontecendo no Brasil, que é a notícia aqui, o G20 está caminhando, tentando colocar no chão algumas coisas importantes, mas, lógico, batendo no muro do protecionismo e nas guerras que estão aí e que parece que só recrudescem em vez de melhorar. O apetite por energia, eu quis trazer isso para vocês porque me impressiona muito. Eu não vi o Brain aí, bastante gente não viu. Eu já ia falar do Tocantins. Então, a gente procurou alguma coisa para comparar. Gente, o consumo energético simplesmente dos data centers que estão sendo montados nas cidades brasileiras é maior do que o consumo total de energia do estado do Tocantins. Qual a lógica desse exemplo? Só para dar uma ideia para vocês do que é o apetite por energia, do que é a correria por energia que a gente tem e terá, né? Então esse apetite vai aumentar muito, gente. Inteligência artificial, substituição de combustível fóssil, aumento populacional, aumento de renda, tudo isso. E a gente acaba nesse ambiente vivendo essa hipocrisia que eu comentei antes, né? Então, enquanto o petróleo tem uma lógica, tem entidade, tem os privados trabalhando, inclusive estoques, portanto, com petroleiros no comando, os renováveis são empresas dispersas, as mais variadas, e os investimentos, segundo a Agência Internacional de Energia, vêm muito abaixo daquilo que precisaria ser para a gente ter uma certa aceleração e para a gente seguir as metas que estão sendo estabelecidas para essa finalidade. Mas eu quis trazer uma coisa que o Garrett, eu me lembrei do James Fry, quando eu trabalhei nesse gráfico, eu lembrei do James Fry, que eu lembrei do Duff. Eu lembrei do James, quando em 2007, ele começou a nos dizer para a gente, tem que ficar de olho na curva do petróleo e commodities agrícolas, porque tanta commodity agrícola está sendo utilizada para fazer renovável que vai passar por uma correlação. Eu trouxe um gráfico que está começando aí no ano 2000, para vocês verem que é claro que o combustível tem escapes maiores, mas que a tendência de fato segue uma lógica muito interessante, motivo pelo qual a gente tem que estar sempre conversando sobre os combustíveis fósseis e a relação de preço do petróleo com commodities agrícolas que tanto interessam para nós. Outra coisa que impressiona, por isso que eu digo que é tudo muito estável, esse é interessante, olhando o canal de Suez, o que aconteceu quando começa o problema do Oriente Médio, vejo o que acontece com a quantidade de navios que passam pelo canal de Suez, vejo o que acontece com o aumento do custo de transporte em função disso, né? Então essas coisas todas pesam na discussão do petróleo, assim como, vamos dizer assim, o risco geopolítico sobe de uma forma impressionante, né? Então a gente vê que o preço do petróleo, desde 2013, ele vem volátil, mas teve uma certa queda e agora fica em torno de 70, 80 dólares o barril. Provavelmente esse seja o preço que a gente vai estar convivendo, o que significa para nós que nós temos só um caminho, não tem dois caminhos. O nosso caminho é ser competitivo, ser produtivo. Se a gente não tiver custo baixo, a gente não vai ter espaço no futuro, né? Então esse é o caminho que nós temos que fazer e esse é o motivo pelo qual volatilidades de safra como nós estamos tendo esse ano assustam, né? Assustam muito. De qualquer modo, a atividade econômica no Brasil já sinaliza desaceleração, segundo o último boletim do IBRE da FGV. Por outro lado, a economia global caminha um pouco melhor do que aquilo que se esperava, de tal modo que aquilo que parecia impossível, que seria um pouso mais suave, parece que pode acontecer de fato um pouso mais suave do que os temores que nós tínhamos por tanto tempo, né? Esses pontos, vamos dizer assim, são fundamentais para a gente quando a gente começa a viver uma eleição norte-americana que está chegando, está muito próximo. E, teoricamente, conversando com eles, eu estava lá na reunião do Climate Week em Nova York, conversei com muitos deles, gente
dos produtores americanos, eles estavam dizendo que de fato está absolutamente impossível de se definir o que será. Os últimos dados, no entanto, indicam que talvez de novo os democratas ganham no voto, mas perdem no sistema eleitoral. E o Trump seria eleito. Isso significa uma série de coisas que a gente tem que estar preparado para elas. Ou seja, tarifas. Você está olhando um dado aqui importante que o Sérgio talvez fale hoje, mas tarifas para os países todos devem subir muito para entrar nos Estados Unidos. Linha do Trump. E para a China é acima de 50% tarifa de qualquer coisa que a China for colocar nos Estados Unidos. Pois bem, essa é uma introdução para a gente dizer que não está ruim só aqui, né? Então está tudo muito complicado e a gente está vivendo, fazendo agora a reavaliação da safra, da nossa reunião. Então eu sempre trago Jânio Quadros, que foi uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, mais loucas também. Né? Então vejo para que lado que ele está caminhando, né? Então, e a gente vê uma safra que tudo aconteceu, seca, queima, geada, tudo que podia acontecer, aconteceu. E, entre outras coisas, eu volto a falar das sereias, que de repente me intriga muito, quer dizer, no meio disso tudo aparece a Conab e ele elevou a projeção de cana do Centro-Sul brasileiro. Né? É uma coisa formidável, eu acho formidável. De qualquer modo, eu quero lembrar vocês, o que a gente fez em abril? É uma lembrança importante para a discussão de hoje. A nossa luta sempre é essa, tentar chegar o mais próximo possível do que seria a safra. Nós tínhamos feito 3 cenários, vocês se lembram. Um cenário menos seco, um cenário mais seco e um cenário que seria no meio. A gente acabou ficando, vamos dizer assim, próximo dos 600 milhões de toneladas e até eu mostrei o cenário mais seco, que seria menos 11%, que é aquele que a gente está acreditando em produtividades, mas que trazia entre os seus pontos algumas coisas que é a nossa guerra, né, Luiz Antônio? Saber qual é a área. A área para a gente é uma guerra e com a área vem junto com a idade do canavial e coisas que sempre a gente sofre bastante. Né? Então é só para vocês lembrarem e relembrarem o que a gente projetou, porque de fato vocês vão ver que a gente vai estar muito perto disso mesmo. Né? A gente chegou muito perto disso. E a complexidade, eu chamo de retratos da complexidade, ou fotos, né, da complexidade, vem desde a primavera seca, os veranicos do ano passado, aí vem os veranicos, aí vem seca, vem geada, vem incêndio, menor volume de cana-planta, unidade média um pouco maior, temperaturas malucas, quer dizer, ontem no debate do Morro que a gente fazia, e conversando com todo mundo, de fato a questão da temperatura, acho que o Paulo Figueiredo vai falar um pouquinho sobre isso, acabou trazendo um nível de estresse em cana que a gente não estava acostumado a ver, não tanto assim. Eu recebi alguns telefonemas, inclusive do Kiko Junqueira, que está por aí, que ele me dizia, viu, Marinho, que, Caio, pegou fogo no canavial e no dia seguinte lá não tinha cana, virou cinza. Então esse tipo de coisa é obviamente uma coisa muito diferente daquilo que a gente está acostumado. E por outro lado, as exportações constantes que o Tarcísio mostra nas reuniões, cada mês é recorde de volume de saída de açúcar. E um tamanho, e a Conab dizendo que a safra vai ser muito boa, acaba obviamente trazendo uma pressão de preços, acaba trazendo uma dúvida no mercado internacional sobre o que o Brasil vai ser. Nós vimos coisas as mais variadas. Para vocês terem uma ideia, essas duas, essas são fotos do Júlio Casanhão. Gente, essa cana que você está vendo grande aí do lado direito é o plantio de março. Para quem é canaveiro, esse plantio é da cana de ervilha de março. Olha a cara dele. E quando você tem água e não tem água, a diferença de brotação e a expectativa é absolutamente outra. Então, eu agradeço ao Júlio aí, que as fotos são muito ricas para mostrar o problema que a gente teve, o problema grave que nós tivemos. E aí, o Jaime é bem criativo, toda reunião ele traz uma novidade. Ele trouxe um que eu queria mostrar para vocês aqui,
pluviômetro, tá? Pluviômetro. E aí o Jaime deixou o pluviômetro com a chuva de abril até agora. E aí ele falou, Caio, bota lá, eu vou derrubar isso aqui. Bota lá para mostrar para o pessoal como choveu com a pluviômetro. É impressionante, o pluviômetro é enorme. O que isso está dizendo, gente? Vocês estão olhando aqui para a quantidade de água que a cana recebeu de abril até agora. Essa cana que vocês estão vendo aí conviveu com esse volume enorme de água. Então, quando alguém fala, você é pessimista, não. Esse é o mundo. De água, que é 70% da cana, né? Que a gente tem. Para dizer para vocês que a situação é realmente muito grave. Obrigado, Jaime. Excelente exemplo para a turma ter uma noção do que é. É esse copinho d'água, meio copo d'água que vocês estão vendo, é que caiu nesse canazão. Pois bem, então, temperaturas muito altas, incêndios, claro, uma forte pressão sobre a questão fotossintética, estômago fechando. Paulo Figueiredo, na relação disso, eu trouxe isso para lembrar que nós vamos ter um painel só para discutir isso. Mais sais e açúcar redutores do que o normal, menos sacarose, e uma pureza horrorosa, né, que tem trazido uma dor de cabeça enorme para todos. Então, a gente vive com isso de um lado, do outro lado a gente vive com essa coisa complexa de câmbio e de juros, que muitos acham que são causas, mas são consequências de uma dívida pública e de um governo absolutamente irresponsável em relação a isso tudo. Então, esses pontos todos são pontos complexos, negativos. Por outro lado, nós temos algumas informações positivas que o Garrett vai conversar com vocês, do que está acontecendo na Índia, por exemplo, em que o excedente de açúcar está virando etanol. Portanto, é graças a isso que a gente, de alguma forma, não tem uma pressão tão grande de açúcar no mercado internacional. Então, esses dados são dados relevantes que a gente trouxe aqui, até da UBBA, que apresentou esse último dado, eu trouxe aqui, está bem atualizadinho na visão deles, e é de alguma forma próximo daquilo que a Global Data tem comentado em termos de volume total de açúcar que viraria etanol. Essa é uma grande notícia, é uma grande expectativa, isso nos ajuda demais, assim como também, como nós falamos antes, só para lembrar vocês, que a história dos ciclos que eu gosto de trazer sempre para vocês, os ciclos que a gente viveu, ciclos muito parecidos, a gente está vendo 24, e agora a gente está vendo 25, e aí tem uma certa mudança. Se vocês verem o primeiro ciclo, que foi até 2014, quando chega a 15, teve aquela chuvarada, teve aquela subida de produção, a gente foi para um patamar melhor. Esse ano não, a gente não está tendo isso, portanto aí a gente já tem, provavelmente terá uma mudança nesse ciclo. Por outro lado, a gente trouxe, transformado aí em número índice, o que aconteceu de 2005 até agora, quer dizer, em 20 anos, o que aconteceu com a área de produção. O Brasil é conhecido no mundo hoje, do agronegócio, como um país que poupa a terra, ou seja, a produtividade cresce muito mais velozmente do que a área. No caso brasileiro da cana, se vocês perceberem, entre 2010 e 2016, 2015, a gente caminhou com área e produção juntos, ou seja, não houve ganho expressivo. Nós tivemos o desequilíbrio do crescimento dos anos 2004 até 2008 no início, e agora no final a gente começa a caracterizar uma reversão em aumento de área e aumento de produtividade, ou seja, de produção. Essa é uma variável que a gente sofre muito, né? Se a gente bate cabeça o tempo todo, e vocês vão ver que acaba sendo importante esse número, a gente está mais próximo dele agora, mas de algum modo não é uma curva brilhante para um setor econômico, quando você olha para a curva dos competidores da cana no agro, né?
Pois bem, tudo isso eu queria comentar com vocês nessa abertura e queria contar para vocês que a gente criou agora, para ficar mais próximo de vocês, um sistema que a gente chama de Canapuacast, que é um podcast, para estar constantemente, todo mês, ouvindo vocês, entrevistando vocês, a gente comentando o que está acontecendo, para atualizar, para deixar uma distância mais próxima entre nós o tempo todo, para viabilizar cada vez mais esse relacionamento formidável que a gente tem. De qualquer modo, gente, muito obrigado pela atenção, de novo agradecendo muito a presença de vocês, e a gente espera que vocês tenham um dia muito agradável aqui hoje conosco. Então, dando sequência